Bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, iremos debater as conclusões finais dessa série dividida em duas partes. Que lições tiramos e o que podemos aprender com isso? Antes do vídeo, aquele recado bem rápido. As curtidas são muito importantes para o canal, pois é a forma que tenho para saber se estou fazendo ou não um bom trabalho. Por isso, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar com seus amigos. E também não se esqueça de visitar a loja virtual do canal. Lá vocês encontrarão produtos de qualidade, com estampas realmente muito legais. Todas elas relacionadas com o hoje no mundo militar e com o hoje na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena a visita. O link da loja está aqui na descrição e nos comentários. Na série As Más Decisões de Hitler, ficou bastante evidente os danos que podem ser causados no campo de batalha por decisões estratégicas erradas. Mesmo um exército poderoso, disciplinado e bem equipado, pode sucumbir quando é mal administrado e orientado. Mas como é óbvio, Hitler não foi o único líder que cometeu erros. Stalin cometeu muitos erros, Roosevelt também, e Churchill não fica muito atrás. Mas aquilo que diferencia esses líderes de Hitler é a liberdade que davam aos seus exércitos. Mesmo Stalin, com a sua visão socialista centralizadora, desistiu de controlar cada aspecto do seu exército, principalmente a partir de 1942, quando diminuiu o poder dos comissários políticos. A partir de 1943, apesar de uma forte presença política, o Exército Vermelho era bastante autônomo nas suas decisões estratégicas no campo de batalha, com Stalin limitando-se a dar orientações gerais sobre o curso a seguir na guerra. Churchill sempre foi conhecido por querer se meter nos assuntos de competência das Forças Armadas, muito por culpa do seu passado como primeiro Lorde do Almirantado. E apesar de não saber ouvir contra-argumentações e de querer fazer valer sempre a sua opinião, foi obrigado pelas circunstâncias a dar cada vez mais autonomia às Forças Armadas Britânicas. Mas ninguém se compara ao presidente Roosevelt no quesito liberdade de ação aos militares. É muito raro encontrarmos nos livros de história referências a operações ou movimentações militares executadas por ordem expressa de Roosevelt. Com seu país mergulhado em duas guerras praticamente distintas, uma na Europa contra a Alemanha nazista e outra no Pacífico contra o Japão imperial, Roosevelt cercou-se de administradores e de militares competentes, dando a essas pessoas a dose certa de poder e autonomia para tomar decisões estratégicas no campo de batalha. Essa é a essência de qualquer líder bem-sucedido: saber contratar excelentes subordinados e cercar-se de pessoas competentes. E Hitler, em certa medida, seguiu justamente essa linha de conduta na primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Entre setembro de 1939 e junho de 1941, a Alemanha só conheceu vitórias. Os exércitos alemães conquistaram a Polônia em 1939. A Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e a toda poderosa França em 1940, ao mesmo tempo em que expulsou para lá do Canal da Mancha todo o exército britânico. E estendeu também o seu domínio sobre os Balcãs, ao conquistar a Iugoslávia e a Grécia. E qual foi o segredo dessas incríveis vitórias alemãs nesse período? Autonomia. Nesse período, os militares alemães tinham grande autonomia no campo de batalha, com Hitler limitando-se a dar orientações gerais. E isso ficou bem evidente nessa série, já que das 10 más decisões de Hitler que referi, apenas 3 foram tomadas entre 1939 e 1941, com todas as outras 7 tendo sido tomadas após o início da invasão alemã da União Soviética. Foi na União Soviética onde Hitler começou a se intrometer cada vez mais nas decisões estratégicas do seu exército, e quem se colocasse no seu caminho era pura e simplesmente afastado. Foi assim que Hitler demitiu Heinz Guderian, um dos mais talentosos estrategistas e comandante de divisões blindadas da guerra. E ele não se limitou a demitir Guderian uma vez, mas sim 2. Uma primeira vez em dezembro de 1941, após divergências sobre o andamento da campanha na União Soviética.
e uma segunda vez em março de 1945, época na qual ele atuava como inspetor-geral dos blindados. O mesmo aconteceu com Erich von Manstein, visto por todos como o mais competente comandante alemão, tanto a nível estratégico como operacional, demitido por Hitler no final de 1944 por divergências na frente oriental. Irving Rommel, o famoso Raposa do Deserto, com uma visão tática do campo de batalha sem igual, foi convidado por Hitler a se suicidar em outubro de 1944, após ter se envolvido na famosa Operação Valkyria, a tentativa fracassada de assassinar Hitler em julho de 1944. Nos meses finais da guerra, Hitler já tinha afastado praticamente todos os seus comandantes mais talentosos, cercando-se de bajuladores com pouca ou nenhuma aptidão militar. Por isso, a participação alemã na Segunda Guerra Mundial pode ser facilmente dividida em duas fases. Uma primeira, caracterizada por uma grande dose de liberdade e autonomia dos militares alemães, período no qual a Alemanha alcançou grandes e importantes vitórias em todas as frentes. E uma segunda, que começou principalmente a partir do início de 1942, com Hitler cada vez mais se envolvendo em aspectos estratégicos e também táticos, emperrando e burocratizando a ação dos seus brilhantes comandantes militares no campo de batalha. Não há dúvidas de que essa postura de Hitler ajudou, e muito, a tarefa dos aliados na Segunda Guerra Mundial.